Pessoal, boa tarde. Vocês estão aqui também conosco. Estamos iniciando o nosso estudo sobre o livro Céu e Inferno. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6, a doutrina das penas eternas. Então, interessante. Hoje, por exemplo, nós já vimos o que compõe, os que estão vendo pela primeira vez hoje, que podem procurar no livro Céu e Inferno, o que compõe o capítulo 6. Primeiro, a origem da doutrina das penas eternas. Onde começou? Nós já estudamos. Vocês vão lá no item de 1 a 9, vocês vão ter toda a história de onde iniciou a crença nas penas eternas. Depois nós tivemos os argumentos que eles usaram em apoio das penas eternas. São os itens 10 a 17. Então, seguindo, nós vimos semana passada a impossibilidade material das penas eternas. Como é impossível isso aí, já sobre a ótica da doutrina espírita. Mas aí hoje nós vamos encerrar com a doutrina das penas eternas, teve a sua época, fez a sua época. E, interessante também, nós vamos ver também no item 25, vamos falar sobre Ezequiel, profeta Ezequiel, que lá no Antigo Testamento também, no Antigo Testamento ele já tinha, como podemos dizer, iluminado para dizer alguma coisa da impossibilidade das penas eternas. Então é muito interessante isso que a gente vai ver hoje. Você que está em casa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, entra aí na nossa live, pergunta que nós vamos responder durante a nossa live. Se não der tempo, a gente responde depois, sem problema nenhum, mas não fiquem em dúvidas. Então, os que têm o livro, vamos iniciar lá no item 22, que vai falar, a partir do 22, que é a doutrina das penas eternas, fez a sua época. Então, nós vamos ver que, na realidade, por incrível que possa parecer, ela foi útil em certo tempo. Podemos dizer que ela foi um freio naquela época, dada ainda a impossibilidade de todas as pessoas já assimilarem a espiritualidade, de entenderem ainda a beleza e a pureza de Deus, né? Que é bom, justo, tudo aquilo que nós já vimos nesse estudo do capítulo 6. Mas aquela ideia do Deus vingativo foi um freio duro, irascível, aquele Deus bravo. Então, seguiu. Então, por que Porque a evolução não dá saltos. Ela vai devagarzinho, nós vamos assimilando, vamos eliminando as nossas deficiências morais e vamos agregando virtudes. Naturalmente, isso acontece. É assim que procede. Não é varinha de condão. Nós não podemos, simplesmente não conseguimos. Porque o nosso passado é milenar. Então, foram agregados ao nosso espírito todas as nossas vivências de existências passadas, onde éramos mais imperfeitos que somos hoje, mais violentos, mais vingativos, fomos tudo. Então, a cada encarnação, a gente vai eliminando alguma coisinha negativa e vamos seguindo o nosso caminho evolutivo. Então, naquele tempo, como Moisés, por exemplo, as tábuas da lei, veio e também tinha a lei mosaica, que freava, a lei civil, podemos dizer, que ele pegava os ensinamentos daquele Deus, de Deus duro, e passava na lei civil de Moisés, né? Nós já estudamos, para conter devagarzinho o povo pelo temor. Isso aí foi necessário, porque eles não tinham condições, eles não, nós, né? Nós vivemos praticamente naquelas épocas. Não tínhamos ainda capacidade de discernimento, que só com as vivências, com o dia a dia, que nós fomos entendendo o porquê do sofrimento, porquê aquelas dificuldades que eram
sementes que foram plantadas lá atrás, que estavam refletindo a árvore da boa ou má que a gente colhe todos os dias das nossas vidas. E assim vamos seguindo. Então, é a mesma coisa de uma criança, podemos dizer. A criança de 2 anos, ela acredita, 3, 4 anos, no bicho-papão, ou no escuro, tem que dormir, senão o bicho-papão vem. E até a ideia, ela vai, eu tenho que ficar aqui, senão o bicho-papão vai, o homem do saco. Aquilo ali, até que esses sonhos, essas quimeras, a criança vai crescendo e vai compreendendo que aquilo não existe. É a mesma coisa na nossa caminhada evolutiva. Nós partimos pela compreensão e a doutrina espírita prima por isso. O objetivo dela é que nós possamos compreender, porque a compreensão é a base da fé raciocinada. Então nós temos que compreender por quê essa compreensão, e quando nós compreendemos, aí nós vamos aceitando e vamos fazendo a nossa convicção e vamos melhorando a cada dia, melhorando um pouquinho. É assim que funciona a vida. Então valeu a pena, mas com o avanço da ciência, da filosofia, chegou a doutrina espírita no final do século XIX, então vai mudando, fomos tendo um pensamento mais racional, a racionalidade. Aí vocês vão ver por que Kardec sempre dizia que a doutrina espírita prima pela lógica, pela razão e pelo bom senso. Tanto que Kardec era descrito como o bom senso encarnado. Então, isso é muito importante para a gente entender essa nossa caminhada. Então, com esse avanço, foi caindo por terra devagarzinho esse dogma, que é um dogma da Igreja Católica, as penas eternas, que agora, parece-me, com o advento da nova era, do novo milênio, também a Igreja já começou a se modificar. Já está dizendo que não é um local físico do inferno, é um estado de consciência. O céu, o inferno são estados de consciências nossas. Já é um grande passo para a espiritualização. Então, isso é muito importante a gente entender. Agora, todos aqueles, então, a partir desse princípio, que ainda acreditam nisso, eles estão inócuos, uma coisa inócua que não tem como se sustentar. Não tem sustentação. Então, tem que ter uma premissa para você chegar numa conclusão. Se a premissa, que eu já falei semana passada, se Deus é bom e justo, por que ele vai condenar eternamente, então, alguém, se ele é bom e ser justo? Que justiça é essa? Que nós vimos na semana passada, que você pediu perdão, sendo perdoado enquanto está vivo, você vai para o céu. E se você não pediu perdão enquanto encarnado, você está condenado eternamente. Que Deus é esse de privilégios? Então aí que nasce a compreensão. Nós vamos nos compreendendo. Quanto mais nós compreendemos, mais nós vamos seguindo adiante, mais evoluindo. Então, a última frase do item 22, dá para ler assim: o homem não é mais esse instrumento passivo que se curva sob a força material, nem esse ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados. Tudo que nos era imposto, aceitávamos, sem discussão. Não podemos discutir. Gente, a base da filosofia é a discussão. É o diálogo que Sócrates e Platão já tinham aí, já colocando as premissas para a gente começar a entender. Então foram precursores de Jesus, né? Sócrates, Buda, e todos aqueles sábios da antiguidade foram precursores que vieram devagarzinho chegando. Agora, o fecho de ouro que nós tivemos para a compreensão, não só da existência do planeta, mas também da nossa vida, foi a doutrina espírita que veio e, através de lógica, de razão, de bom senso, nos mostrou de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, por que da nossa família, por que da nossa raça, por que da nossa condição social.
isso tem explicação lógica. Sempre nos reportando a um dos atributos de Deus mais importantes. Todos são importantes, mas esse é fundamental. Ele é bom e justo. Bondade e justiça. Isso aí é uma coisa natural que nos vai levar sempre adiante para a gente entender. Ok, gente? Vamos para o item 23. E Kardec aqui faz uma coisa muito gostosa. Na primeira frase, aí você vai ver no item 23, ele define o que é crença. Olha que legal. Crença é um ato de entendimento e por isso não pode ser imposta. Olha a profundidade dessa frase. Você tem que compreender. Então é aquela história, você tem que fazer isso. Não tem porque tem, não existe isso. Não pode existir isso, gente. Nós somos seres pensantes. Por quê? Por que tem isso? A primeira pergunta que o Joãozinho devia fazer, o Joãozinho, aquele das piadas, né? Por que eu vou para o inferno? Por quê? A pergunta. Mas é Deus que faz isso, vai jogar? Então é isso aí. Então, onde tem a compreensão, automaticamente vai tendo a lógica. Vai nascendo a lógica e bom senso também. Então, crença é um ato do entendimento e por isso só pode ser imposta. Então, gente, pode levar o homem, tudo isso aí, esse dogma das penas, pode até ser inofensivo, salutar mesmo, em algum momento, como vimos há pouco. Mas desde que se impõe como verdade absoluta, quando a razão repele essa crença, o que acontece com isso? As pessoas se afastam ou se tornam ateus, afastam das religiões. Por quê? Porque aquilo não preenche. Como ainda, se não tem algo que vai convencê-los, eles preferem se afastar e ficar descrentes. É isso que está dizendo aqui. Então, pode levar o homem a afastar das religiões, sim. Por quê? Por falta dessa compreensão. O que mais? Então, tentar impor uma ideia que já está desacreditada, totalmente desacreditada, pode fazer mais mal do que bem. Então, hoje as criancinhas que vão num catecismo, que a Igreja Católica tem muito, né? Gente, não é crítica, é fato, a gente está contando fatos que ocorrem. Ela vai, as crianças de hoje, que tem uma internet na mão, que tem um Google que vai pesquisar tudo, vai deixar em algum momento a evangelizadora católica lá em maus lençóis, que vai surgir perguntas. E como respondê-las? Vai ser impostas? Não podemos. É aí que a gente tem que começar a pensar que as crianças de hoje já estão chegando com uma nova missão. Eles foram preparados na espiritualidade para essa encarnação, exatamente para serem os defensores, realmente os praticantes da mudança do patamar evolutivo da Terra. Já vem a sementinha lá na erraticidade, já foi colocada dentro deles, para a gente entender que isso aí agora vai ser fácil de assimilação. Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante a gente saber. No mundo globalizado de hoje, as ideias seguem o curso do progresso. Na internet aí. Hoje, a pessoa tem que tomar muito cuidado para não falar coisas que não têm embasamento. Ah, Cláudio, você está falando coisa aí, mas onde está embasado? Vamos discutir. Não uma discussão estéril de impor, mas mostrar o ponto de vista, sempre usando o tripé, né? Razão, lógica, bom senso. Isso aí é fundamental. Então, querer deter o progresso é o grave erro das grandes religiões que estão aí, salvacionistas, que ainda estão martelando, seguindo as coisas que fogem do entendimento, ou seja, fogem da compreensão. É isso que a gente tem que colocar sempre. Então, por que fez sua época? É o que eu disse no começo. Quando não tínhamos a capacidade de compreensão, precisava de um freio. Então, foi útil o freio. Mas, à medida que vai chegando, vivendo,
morrendo, renascendo, como nós já morremos tantas vezes, renascemos e vamos continuar morrendo e renascendo. Nós já trazemos isso que a gente está aqui na doutrina espírita agora estudando. Tem um autor que diz que a semente dessa lógica, da razão, do bom senso, da espiritualidade, não foi plantada agora. Foi plantada lá atrás, em outras encarnações nossas. Uns, logo no início, já desabrocharam, outros, mais tarde, não interessa, mas desabrochou. Isso que é importante, esse desabrochar. Então, tudo tem, não adianta querer deter o progresso. Não tem como fazer isso aí. Então, e por que não deter o progresso? Porque o progresso, gente, é lei divina. Qual a definição de espírito? Não foi todo mundo criado simples e ignorante para o quê? Evoluir e chegar à angelitude? O que é isso? Não é progresso? Então, estamos progredindo. É um caminhar constante. O progresso intelectual, material, é importante, mas o moral também é mais importante. Mas ainda o intelectual chega um pouquinho na frente. O ideal é emparelhar, que lá na frente vai acontecer isso. Então, independe. O ideal é que nós participamos. Agora, aquela pessoa que vai ficar amarrada, fechada, não aceita, ela vai ficando, ela vai de roldão. Vai progredir, então, vai, mas vai sofrer também, né? Não vai aceitar coisas e tal, mas tem que progredir. Se ela teimar, ela vai voltar em situação que vai ter que até aceitar. Porque retroceder não pode, não vai, não é permitido o retrocesso, mas o estacionamento pode ocorrer. Estaciona, perde a oportunidade, vai ter que, infelizmente ou felizmente, vai ter que voltar, não é verdade? Então, lei do progresso é lei divina. Lutar contra ela não adianta. Não adianta nada. Aí pergunta, né? A quem interessa manter os homens na ignorância? Nós estamos vendo. As indulgências que Lutero brigou com a Igreja Católica lá atrás, estão aí do mesmo jeito, mudando de nome, vendendo Jesus, vendendo, né, o caminho do céu, está do mesmo jeito. Olha aí, vieram com o objetivo e estão desvirtuando. A quem muito foi dado, muito será cobrado, pedido. Então, os pastores, os padres, tudo isso aí que tem uma capacidade, dos espíritas, todos nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos influenciando. Porque é um poder que tem hoje a TV, o rádio, a internet. Então, se nós fugirmos dessa lógica, qualquer coisa, nós somos responsáveis por isso. Então, nós não podemos criar nada além daquilo de estudar e compreender o Pentateuco espírita. As cinco obras da codificação espírita. Isso é fundamental para nós. Para a gente entender. Essa compreensão, gente, é que nos faz viver bem. Entender a vida em todas as suas nuances. As dificuldades, as facilidades, os pepinos, os abacaxis que a gente tem que descascar às vezes, que acha que não vou conseguir, e consegue. E passa. E vamos indo. Como dizia São Paulo, cada dia o seu mal. Vamos viver hoje. Hoje é o dia importante. Amanhã. Vamos deixar para amanhã a gente resolver. Não é ser relapso, não. Mas não adianta sofrer por antecipação. Você tem uma conta para pagar no dia 30, mas se você começar a sofrer agora, você não vai trabalhar, não vai fazer nada e não vai conseguir arrumar o dinheiro para você pagar. Então, é isso que a gente tem que fazer, não é verdade? Qual vantagem pode tirar de homens temerosos do seu futuro? Nós não temos que ter medo do futuro, gente. Porque o futuro é um reflexo do presente. Então, quando nós compreendemos, olha a compreensão de novo, gente. Quando nós compreendemos que hoje, viver hoje, nós estamos planejando o nosso futuro, as consequências de hoje vão refletir lá na frente, o que vai acontecer quando nós tivermos essa compreensão? Vamos passar a fazer melhores escolhas. Ou
pensar mais, analisar mais, antes de decisões que podem trazer consequências. Que às vezes naquele impulso, que é o nosso grande inimigo, é o nosso agir impulsivamente, né? Compra por impulso, viu uma liquidação, um exemplo, né? Chega lá, compra uma coisa que você não precisa, não sabe para quê. Ah, mas estava barato, mas barato para quê se você não precisa daquilo? E vai ficar um cabide dentro de casa, não vai servir para nada. Então essas coisas que a gente tem, que a doutrina, sempre usando razão, lógica e bom senso. Sempre aquela perguntinha, nós devemos nos fazer, eu quero ou eu preciso? Eu quero é uma coisa, agora eu preciso, sim, eu preciso. Aí é a prioridade, é o que eu preciso. Agora o que eu quero, o dia que der, bem, se não der, amém, né? Então uma criança é facilmente manipulada. Uma criança até 7 anos, você conta historinha do bicho-papão, daquela historinha infantil da fada, da farinha de condão, tudo ela vai entender aquilo como real. Mas à medida que ela vai crescendo, quem já tem filho adolescente, já pré-adolescente, sabe que não é qualquer coisa que enrola, não. Hoje, principalmente, não aceitam ser manipuladas sem uma explicação lógica. Então, agora, nós estamos aqui para a felicidade com Jesus espiritual ou em busca da prosperidade material? É a pergunta que eu deixo para todos. Você quer a felicidade espiritual, na sequência evangélica, estudando e vivenciando, ou você quer simplesmente prosperidade material? A pergunta, a prosperidade você vai levar? No seu caixão? O dinheiro? Pensem nisso. Então vocês vão ver aqui lá no segundo parágrafo, o livro vai trazer para nós exatamente isso aí. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo. Não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. É essa condição sine qua non. O progresso não podemos jamais esquecer disso aí. Mais embaixo. Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou de morte para as religiões, assim como para os governantes. Você vai enrolar o progresso ou vai deixar tapado, enrolando as pessoas ainda de uma crença que incompreensível, ou seja, sem entendimento a respeito disso. Você tem que dar, senão você vai para o inferno, o capeta vai te pegar, o diabo. E as perguntas? Aí a pergunta, é um bem ou é um mal? Seguramente, se vocês vão aí, é um mal aos olhos daqueles que, vivendo no passado, veem esse passado lhes escapar. Para aqueles que veem o futuro, é a lei do progresso, que é uma lei de Deus. E contra as leis de Deus, toda resistência é inútil. Lutar contra a sua vontade é querer se destruir. Olha a lógica, gente, vivendo. Então é isso na vida que a gente tem que entender. Nós somos seres pensantes, emissores, né, e receptores de energias. Nós temos essa capacidade. Nós estamos sempre nos relacionando nas nossas relações interpessoais extrafísicas e físicas. Como estamos relacionando aqui fisicamente, também tem uma multidão em volta de nós que estamos nos relacionando também de acordo com o que pensamos. Então é a hora dessa mudança de patamar de pensamentos, arejar a nossa mente, para que a gente possa ter a capacidade de entender sem paixões, sem achismos, não tem nada disso. Olha, gente, você que está em casa, a doutrina espírita, vou repetir mais uma vez e vou repetir tantas vezes quanto fizer necessário, não impõe nada, apenas expõe, mostra a decisão de cada um é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas e também pelas consequências dessas escolhas. Então o que a gente quer é um diálogo gostoso, uma abertura para vocês pensarem, principalmente para os não espíritas. Pensarem, analisarem, analise a sua vida, analise a situação que você está vivendo hoje e olhe para trás um pouquinho,
para ver se não é reflexo das suas escolhas que você fez lá atrás. Isso nesta encarnação, como tem outras de outras encarnações também. Então, gente, o progresso não pode ser detido. E aí, olha que bonito aí, o segundo parágrafo do item 23. Porque, pois, querer a toda força sustentar uma crença que cai em desuso e que, em definitivo, faz mais mal do que bem para a religião, que vale isso? É a pergunta. Por quê? É triste dizer, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Olha, gente, Kardec, final do século XIX, já falava da questão religiosa, a questão material das religiões. E o que nós estamos vendo no advento, depois, século XX, a proliferação de seitas e mais seitas e mais seitas, de tudo quanto é jeito, vendo dinheiro. Olha essa frase. Essa crença foi largamente explorada com a ajuda do pensamento vigente de que, com dinheiro, poder-se-ia abrir as portas do céu e se preservar do inferno. Está natural para vocês isso atualmente? O que vocês acham? Naturalíssimo, está correndo isso aí, naturalmente. As somas que ela produziu e que produz ainda são incalculáveis. Olha que definição. É o imposto levantado sobre o medo da eternidade. Paga o céu. Eu paguei, eu estou no céu, garantido. Coitadinho. E coitadinho daquele que induziu esse a crer, porque ele vai ser perseguido lá no mundo espiritual por aqueles que acreditaram nele, que compraram o céu e não estão lá. Por quê? Responsabilidade, não tiveram. Olha a responsabilidade, para a gente entender. Sendo esse imposto facultativo, o produto é proporcional à crença. Se a crença não existe mais, o produto se torna nulo. Ou seja, se eu não acredito mais, por que eu vou dar dinheiro? Eu não acredito mais na pena eterna, o inferno não é assim. A criança dá voluntariamente seu bolo àquele que promete livrá-la do lobisomem. A criança, volta no exemplo lá, você não dá o bolo para mim que o lobisomem não vai pegar você, o bicho-papão não vai pegar você, ele pega. Mas quando a criança não crê mais no lobisomem, guarda seu bolo e vai comer e acabou o medo. Alguma dúvida, gente? Está sendo bem explícito? Então vamos lá, seguindo então. O 24, item 24. Vai falar o que a doutrina espírita chegou para modificar isso aí, que nós vamos ver a partir do capítulo 7, que vai entrar a posição espírita sobre as penas futuras. Muito legal. Então, eu já estou fazendo um parênteses aqui, para que nós possamos, a semana que vem, o pessoal que está assistindo em casa, não percam, nós vamos começar, o item primeiro vai ser a carne é fraca, fundamental, muito legal. Os que quiserem ler, já podem ler. E vamos começar a estudar também, a partir da semana que vem, o Código Penal da Vida Futura, que é um regulamento fantástico, que vai clarear a nossa mente de uma forma mais ainda. Então, vale a pena acompanhar. Então, a nova revelação, o início aí está dizendo, a nova revelação, dando ideias, ou seja, o Espiritismo, dando ideias mais sensatas da vida futura e provando, a questão, gente, comprovando que se pode chegar à salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição tanto mais viva quanto mais seca uma fonte importante de receita. Lógico. Como que o Espiritismo vem falar que não precisa pagar para nada para se salvar, que depende das minhas obras? Então eles descem a lenha. Tem que pegar o dinheiro. Sim. Então, olha para vocês verem. A razão contra algo imposto, um dogma imposto. Não justifica.
Então, veio exatamente para modificar. Então, o Espiritismo, podemos dizer, veio abrir os olhos da humanidade e contrariou e está contrariando interesses, olha lá, estabelecidos que estão aí. Está contrariando interesses estabelecidos. E por isso encontra oposição tão ferrenha, dura e, sobretudo, caluniadora. Dura e caluniadora em cima, para a gente entender. Agora, gente, nós sabemos que toda mudança, por melhor que seja, sempre tem resistência. E nós mesmos, quando nós nos propomos a nos tornarmos melhores, a abandonar hábitos nocivos que estão nos prejudicando, não é a coisa mais difícil do mundo. Nós temos resistência íntima nossa contra. Para dominar um vício, é dificílimo, se não tiver a compreensão que nós precisamos mudar para melhorarmos, para nós ficarmos mais fortes, para curar nosso corpo físico, curar espiritualmente, nós nos melhorarmos emocionalmente, é muito difícil. Então, exatamente. Então, mas enquanto você não compreender que aquilo que você está fazendo, se você continuar fazendo, vai sempre dar a mesma coisa e não vai melhorar, não adianta. Exatamente, não tem como. Então nós temos que pensar e fazer diferente, para que dar coisa diferente daquilo que estamos fazendo. Então a mudança é difícil, não, por melhor que seja. Nós sabemos, mas é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, em hipótese alguma, para a gente entender. O que mais nós podemos dizer aqui? Hoje, por exemplo, a lei do progresso, né, que está aí. Quem de nós viveria sem água encanada hoje? Sem energia elétrica na nossa casa? Quem? Kardec fez à mão toda a obra. Não tinha computador, não tinha luz elétrica, estava começando ainda, a luz de velas. E aí, quem mais? Quem fica sem a internet hoje? Muitos desvirtuando, mas tem muita coisa boa, fantástica, que a gente aprende hoje. Então, não tem como. Aqui ele fala uma coisa engraçada, aqui que ele fala da imprensa, naquela época, né? E fala dos copistas. Então, o que é o copista aqui? Vocês vão ver aí. Copista é quem chegava, que não tinha xerox. Tira para mim um negócio. Eu me lembro, não vai muito tempo, quando eu nasci, quando eu fui começar a estudar, precisava da certidão. Eu morava lá, a certidão era de nascimento, uma cópia, era manuscrita. Aí depois que veio a máquina da datilografia, e vai seguindo. Então ele fala uma coisa muito interessante aqui. Assim ocorre cada vez que uma descoberta ou uma invenção vem mudar os hábitos. Aqueles que vivem dos antigos usos custosos os enaltecem e desacreditam os novos, mais econômicos. Creia, por exemplo, que a imprensa, olha assim, malgrado o serviço que deveria prestar à humanidade, que já tinha imprensa marrom naquela época também, né? Deva ter sido aclamada pela numerosa classe dos copistas, perderam o emprego os copistas, aqueles que copiavam. Eles acharam ruim. Como as empresas que fabricam máquinas de datilografia quebraram. A Kodak, que fazia máquina fotográfica e filme, quebrou. Acabou, as locadoras já foram. Por quê? Porque hoje, com esse aparelhinho, que antigamente, quando inaugurou a TV no Brasil, era quase um caminhão, uma câmera que filmava, e hoje um celular faz a mesma que uma câmera. Então, quem detém o progresso? Assim deve ter sido com as máquinas, a estrada de ferro e outras coisas. Então, gente, a última frase aí do item 24, eu quero que vocês grifem aí. O homem verdadeiramente religioso vê a dignidade da religião interessada na destruição desses abusos e da sua causa. É lógico, pela lógica.
Isso tem que acabar. Está acabando. Então, gente, isso aqui dá para a gente entender. Então, tem algumas perguntinhas interessantes. Na realidade, nós podemos dizer, hoje, por que o homem, a pessoa, já não pode ser considerada um instrumento passivo, vergado à força material, ou seja, debaixo da força material? Já somos assim? Somos passivos ou não? Os espíritas e as pessoas espiritualizadas, lógico, não podem ser passivos mais. Porque tudo passa pela compreensão. A nossa fé é raciocinada porque nós compreendemos. E por que sabemos que ela é? Porque ela enfrenta a razão em qualquer situação. Qualquer situação é a mesma, face a face, é o que diz Kardec. E aí vem aquela pergunta, por que nós evoluímos? Por quê? Nascendo, crescendo, morrendo e novamente renascendo, o que acontece? Estamos evoluindo. A cada existência que chegamos aqui, estamos cada vez mais evoluindo. É assim que nós vamos incorporando conhecimento. Por isso é importante. O conhecimento que nós agregamos na Terra não se perde jamais. Nosso HD nunca vai encher. Sempre está aqui. Só que nós devemos, de vez em quando, dar uma deletada de coisas negativas e colocar coisas positivas na nossa vida. Então, nós vamos agregando. Então, o conhecimento nosso, tanto o conhecimento como os nossos erros, os nossos acertos, fazem parte de cada um de nós, da nossa bagagem espiritual que vai nos acompanhar, nos acompanha desde a criação, desde que adentramos, né, no reino hominal, até a de eterno, porque somos imortais. Então, nós vamos agregando conhecimento e, sobretudo, o que nós falamos no começo? Compreensão. Quanto mais nós temos conhecimento, mais vai abrindo as nossas indagações e vai nos dando a compreensão. Utilizando o quê? Que a gente passa a utilizar? Falamos há pouco, razão e a lógica. A partir do que sabemos, nós vamos compreendendo a parte moral. Sabemos da força divina, da ligação que nós temos, o porquê estamos aqui, nós vamos agregando. É assim que nós vamos reconhecer Deus, como aquele ser que nos criou, que nos dá toda a oportunidade. Então, desmistificamos o Deus vingativo e inflexível, que condena. Acabou. Reconhecemos como Criador Supremo, Ele, né? Sua característica maravilhosa, bondade e justiça. É uma coisa natural. Então, quando nós chegamos a isso, o que vai acontecer para nós? Nós vamos nos espiritualizando. Vamos entender que o mundo material é necessário, precisamos dele para viver, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a espiritualização. O mundo material é um meio nosso, não é o fim. O dia que nós entendemos isso, vamos viver irmanamente, vamos repartir, vamos sermos tudo de bom para todos os nossos irmãos, sermos fraternos, cada vez mais fraternos, e desapegando. Esse é o verdadeiro objetivo, o desapego das coisas materiais. E assim, o que vai acontecendo? Nós estamos devagarzinho e todas as pessoas, eu estou dizendo, todas, vão abandonar a fé cega. É natural. Por quê? Porque, gente, pela compreensão. Vamos entendendo e, paulativamente, a fé raciocinada vai chegando e vai nos fortalecendo cada vez mais. E, lamentavelmente, ou ainda, podemos dizer, infelizmente, pelo sofrimento, nós somos os melhores aprendizes. Agora, o ideal seria pelo amor, né, do que pelo sofrimento, pelo discernimento. Mas, devagarzinho, os nossos corações vão se abrindo e a gente vai chegando, vamos evoluindo. Agora, ainda hoje, por exemplo, né, podemos perguntar, quem crê quem induz, né, que danos pode causar ao homem essa crença nas penas eternas?
que pode causar, espiritualmente falando, o que vai acontecer? Ele vai se apegar cada vez mais ao materialismo. Perdido por um, perdido por mil. Já estou errado. Eu roubei, tá bom? Vou para o inferno? Eu vou roubar, continuar roubando. E vamos ter cada vez mais. Lamentavelmente, é isso aí. Por que já está condenado? O materialismo. E o que está acontecendo? Vamos, cada vez mais, a cada dia, agregando mais débitos que vamos ter que reparar. É da lei. Ah, mas então Deus castiga? Não, filho, Deus não castiga. Você que está se castigando. Porque você fez coisas em desacordo com a lei divina. Então você vai ter que quitar, você não vai ser condenado eternamente, mas vai ter que quitar. Como? Voltando e renascendo, às vezes em situações necessárias para que você possa se reabilitar. É assim que funciona a justiça. Então, cuidado. Olha, fé cega é um perigo, gente, é um perigo. E o que o Espiritismo pode trazer para nós de benefício? Isso que estamos fazendo aqui hoje. O quê? Esclarecendo todas as questões existenciais e mostrando a importância na crença do futuro. Porque temos a esperança que somos imortais e a cada vez vamos melhorando, cada vez, de pouquinho em pouquinho, vamos melhorando. Então, gente, não é proselitismo, jamais, não fazemos por isso aqui, não é puxar sardinha, mas a doutrina espírita nos permite abrir o leque do nosso pensamento, de mostrar para a gente que nós somos os construtores do nosso destino. Então, quando Jesus disse a cada um segundo as suas obras, é isso. Ele está mostrando que nós temos que ser responsáveis. Que nós precisamos compreender primeiro por que estamos aqui, o que acontece, tirar as ideias quiméricas, né, do inferno eterno, do inferno material, acabar com isso, entender a necessidade da nossa melhora íntima, ou seja, a nossa modificação, que tem que ser constante, trabalhada, não é fácil, vimos há pouco, a mudança é difícil para a gente entender. Então, o Espiritismo é fundamental. E agora, encerrando, Kardec traz um trecho de Ezequiel, muito interessante, que é tão pequenininho que eu agreguei tudo, era em 2 estudos, mas como é muito pequeno, vocês vão ver que Ezequiel é um profeta lá do Antigo Testamento. E ele, de alguma forma, naquela época, ele já traz pensamentos contra a eternidade das penas, contando umas coisas muito interessantes. Ele usa muito as palavras equidade, vocês vão ver lindo aí nas suas, todos esses itens que tem aqui, que ele cita aqui, que nós não vamos ler tudo, vocês podem ler. Ele usa igualdade, que seja equidade, que seja igualdade, justiça e retidão. Podemos dizer que isso aí é o sinônimo de equidade. Usa muito iniquidade. O que é iniquidade? É exatamente desigualdade e injustiça. Equidade é aquele padrão de igualdade. Iniquidade é desigualdade. E usa muito a palavra ímpio, por aquele que não tem fé, ou seja, ele é descrente. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente entender. O item 19, por exemplo, acompanha aí de Ezequiel. Se dizeis, por que? Ele diz que aquele povo judeu desconhecia naturalmente a reencarnação, a lei de causa e efeito e a vida material, a vida espiritual. Então, por isso era bastante forte a ideia da maldição, como uma tentativa de explicar as múltiplas desigualdades sociais, as doenças congênitas, os revés da vida. Então, isso é maldição. Então, ele já falava nisso aí, porque os judeus, lógico, é o que falamos aqui, é a lei do progresso. Então, tudo aquilo que ocorreu teve uma razão de ser. E a tendência foi melhorando cada vez mais. Então, ele diz aqui, o profeta, iniciado na revelação espiritual,
procura reafirmar o princípio da responsabilidade pessoal e intransferível, que falamos há pouco. O pai não carregará a culpa pelo filho e vice-versa, que irá transmitir recompensas ou punições ao autor. Princípio este, aliás, que está em sintonia com as leis espirituais ensinadas pelo Espiritismo, porque eu sou o responsável. Eu não vou pagar pelo meu pai, meu filho não pagará por mim, cada um as suas obras. Então isso aí é um estudo pequenininho que veio exatamente porque naquele tempo, mesmo entre os judeus, no Velho Testamento, já tinha algum profeta que já estava começando a semear essa ideia de ser contra as penas eternas. Então é muito interessante, os que têm um livro, leem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 versículos que estão no capítulo 23 de Ezequiel, para a gente entender no Velho Testamento. E assim, gente, nós estamos encerrando o capítulo 6 das penas eternas. Aqueles que tiverem alguma dúvida, que não puderem, se quiserem depois escrever, perguntar aí no YouTube, no Facebook, posteriormente no YouTube, podem mandar, que a gente responde tranquilamente, ok? Então assim, nós estamos encerrando o capítulo 6, com sucesso, graças a Deus. Espero que vocês em casa possam ter tido uma explicação boa, para que pelo menos os motivem. Vou procurar onde que Clayton falou sobre isso aqui, e vão achar nesse livrinho aqui, ó, fantástico. O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, usando sempre lógica, razão e bom senso. Ok, gente? Vamos encerrar então com o nosso passe coletivo, com a nossa fluidificação das águas. Então, nesse momento, nós que estamos aqui, você que está na sua casa, coloque um jarro de água, um copo com água, feche seus olhos, fique bem acomodado, sentado ou deitado, respire profundamente, sinta a energia de Deus, dos bons espíritos, chegando no seu lar, como está aqui conosco agora, limpando, fazendo uma limpeza espiritual, uma asepsia em sua casa, tirando todas as energias negativas. Sinta-se grato por isso, agradeça a Deus por isso, agradeça a seus protetores, seu anjo de guarda, pela oportunidade. E nesse instante, essa energia está penetrando por nossas cabeças e nas cabeças também de todos os moradores da sua casa, para que possam receber essa energia boa, limpa, fortificante, que irá com certeza revitalizá-los. E nesse instante também, a água que iremos tomar está sendo fluidificada pelos bons espíritos, está sendo transformada em suas moléculas, colocando aquele remédio necessário a cada um de nós. E com essa energia boa, de gratidão que estamos dentro de nós, agradecendo pela vida, por nós, pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos percalços, tudo, gratidão, Senhor. E com a gratidão enchendo a nossa vida, nosso coração, nós encerramos o nosso estudo de hoje e com certeza na próxima quinta estaremos aqui, iniciando o capítulo 7. Então, que Jesus esteja com todos nós, que assim seja.